A paz a todos. E aí, tudo bem? Então, hoje eu queria deixar um versículo que está em Tiago 4:7, que diz assim, eu vou deixar escrito aí, tá? Se alguém quiser ler depois, vou deixar escrito. Que fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes a gente escuta aí, né, pessoas falando sobre esse versículo, ou cristãos aí falando sobre esse versículo, assim, conversando sobre esse versículo. A gente vê que muitos deles falam isso, né? Resiste ao diabo, né? Que ele vai fugir de vós. Resistir ao diabo. Resista que o diabo vai fugir. Mas a gente esquece, né? Que antes desse sujeitar, do resistir ao diabo, vem a parte que é sujeitai-vos a Deus. Então, a primeira ordem aqui do versículo fala conosco o quê? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Então, muitas vezes a gente tem essa mania, né, na hora da leitura bíblica, de não interpretar direito, de acordo, né, com o contexto, com o versículo todo. Então, a gente pensa o seguinte: se a gente resistir ao diabo sem sujeitar a Deus, não adianta. Não adianta, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer pra gente ficar livre dos ataques, né, que o diabo venha a fazer, ele vai atacar várias vezes, mas para ele fugir de nós, a Bíblia fala que é possível ele fugir de nós, mas se nós sujeitarmos a Deus. Então, às vezes a gente está passando ali uma luta espiritual, a gente está num momento de guerra espiritual por alguma situação, alguma coisa, ou com nós mesmos, né? E a gente não lembra disso. A gente só lembra que tem que resistir o diabo. Mas muitas pessoas, ou até, né, comigo mesmo, já aconteceu isso, de eu tentar resistir ao diabo sem sujeitar a Deus. Achar que da minha maneira, com a minha força, do meu modo, eu conseguiria resistir ao diabo. Eu esquecia, né, dessa parte de sujeitar a Deus. Eu não queria sujeitar a Deus, mas eu queria que o diabo fugisse de mim, tipo isso. Então, o que a Bíblia de Deus fala, né, é bem clara sobre isso. Se a gente sujeitar a Deus, abrir o coração para Deus, se sujeitar, se humilhar e viver para Deus, que é isso, é você sujeitar a Ele, as vontades dEle, a palavra dEle, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir. Então existe uma ordem aí, uma sequência, né, que Deus tá falando nesse versículo aqui em Tiago. Então eu vou deixar escrito aí para você ler sobre isso, refletir sobre isso. Não adianta a gente pensar que a nossa força é suficiente para resistir os ataques do inimigo. Não adianta a gente pensar que não precisa da presença de Deus, a gente não precisa se sujeitar a Deus, a se humilhar a Deus. Que nós mesmos somos capazes de vencer uma guerra espiritual, que nós mesmos somos capazes de lutar no mundo espiritual contra, né, esses ataques, contra a força que vem ao contrário da vontade de Deus para nós. É impossível. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sujeitar a Deus. E aí a gente vai resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Então a palavra de Deus, ela é sempre clara. Somos nós que interpreta aquele versículo, aquela história da maneira que a gente quer, né? A gente só lê ali e pega o que a gente quer. Mas a gente não quer ler, a gente não quer ter conhecimento, entendimento da palavra para poder obedecer e praticar ela do jeito que ela é, né? Então, a Bíblia também fala, tem um versículo que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitos cristãos, muitas pessoas que já conheceram a palavra estão perecendo porque leu, mas não examinou, não pegou para poder praticar, para poder ter ter aquele relacionamento com a palavra. Então, não tem jeito. A gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento da palavra. A Bíblia fala pra gente examinar as escrituras. Então a gente tem que examinar, a gente tem que ler, interpretar, pedir o Espírito Santo de Deus para ajudar a gente a ter aquele entendimento, aquela sabedoria da palavra. Entender todos os detalhes da palavra pra gente
ter esse conhecimento e conseguir lidar com essas situações. Então, por essa falta de conhecimento, falta de querer conhecer, a gente acaba perecendo. Como diz esse versículo, eu mesmo conhecia por essa parte, existia o diabo. Mas lá, me sujeitar a Deus, eu não queria, né? Ou fingir que não tinha lido. Então não adianta, pra gente ir pra guerra, a gente tem que estar armado. E uma das armas espirituais é a palavra, é o conhecimento da palavra. Então a gente tem que querer conhecer a palavra. Se a gente querer conhecer a palavra, a gente vai ter, né, de cada dia Deus vai derramar mais conhecimento em nós, mais sabedoria em nós, e a gente vai ter tá preparado para essas guerras, né? A gente vai se preparar para essas guerras. Então eu queria deixar esse versículo, vou deixar escrito, se vocês puderem ler, né, prestar mais atenção nesse detalhe, refletir, orar sobre isso na sua vida, deixar sua mente, né, a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua mente, para que você venha colher bons frutos, né, na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, esse resto de semana, que seja abençoado e que todos os dias nós possamos aproximar mais de Deus, né, e não afastar, mas estar mais perto, mais próximo. E sujeita a Deus. Deus tem propósito maravilhoso para fazer na vida de todos nós, mas se nós não sujeitarmos a Ele, além de não conseguir ganhar, né, as pelejas, as guerras, a gente ainda não vai ter essa intimidade com Ele, né, nem buscar, né, alcançar a nossa salvação. A gente tem que buscar a salvação, mas para a gente alcançar ela e conseguir ela, a gente tem um processo, né? Então a gente tem que querer passar por esse processo. Então que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.